Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Vamos aproveitar aquilo que o Senhor preparou para nós como tecnologia. É um tempo onde estamos separados fisicamente, porém, em oração, nós estamos juntos. Sim, os dias são maus. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas também nós não fomos surpreendidos sobre isso. A palavra diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Não adianta nós ficarmos pensando no mal que nos é proposto amanhã, quando nós temos que andar em obediência e viver este dia para a glória do Senhor. Nós não temos medo do que está por vir. Nós não temos medo daquilo que está diante de nós, porque nós temos a firme confiança que aquele que está nos gerando, nos guardando, nos sustentando, nunca, em momento algum, perdeu o controle sobre nada. É um tempo para que nós possamos voltar para dentro de nós. E quando voltarmos para dentro de nós, nós possamos nos reconectar de uma maneira um pouco mais plena, uma maneira um pouco mais perfeita com o Criador de todas as coisas. Uma coisa eu posso assegurar a vocês: o Senhor não foi surpreendido sobre isso. O Senhor não foi surpreendido com essa praga. O Senhor não foi surpreendido com este mal. Talvez nós sim. Talvez nós estejamos até assustados. Porém, o desafio para esses dias é trazer uma palavra que nos devolva ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. É um lugar de comunhão, um lugar de conhecimento, um lugar de fé, um lugar de confiança naquele que fez todas as coisas. Quando a Bíblia nos assegura que no mundo teríamos aflições, essa mesma Bíblia diz que o Senhor está conosco em todos os dias das nossas vidas. E se Ele está conosco, como temeríamos o mal? No Salmo 112, se eu não estiver enganado, ele diz que o homem que teme ao Senhor não se assustará ou não temerá os maus rumores ou as más notícias. Os maus rumores, as más notícias estão diante de nós. E agora, como que nós nos portamos diante disso? Como que nós nos comportamos diante desses dias? Por isso que nós estamos juntos, conectados como corpo, como casa ministerial, como família, para manter em Deus, em Cristo, mediante ao Espírito Santo, a nossa fé viva, a nossa fé ativa, a nossa fé inabalável, não em algo ou não em circunstâncias, mas sim nele que venceu o mundo, nele que venceu a morte, nele que nos fez mais do que vencedores junto com eles. Por isso nós estamos aqui, não apenas olhando para o nada, não apenas olhando para algo que a ciência nos deu. Nós estamos olhando nos seus olhos e te dizendo: não temas, o Senhor é contigo. Não temas, nós estamos guardados debaixo das suas poderosas mãos. Não temas, porque nós estamos seguros naquele dia que disse que nenhum de nós se perderia. Por isso nós confiamos em Deus, por isso nós confiamos no seu caráter, por isso nós confiamos nas suas misericórdias, conforme a Bíblia diz que elas já se renovaram. Elas não vão se renovar amanhã. Elas não se renovaram apenas ontem, elas se renovaram hoje. E por isso eu estou aqui diante de você. Coloque-se de pé, reposicione-se, volte os seus olhos ao Senhor. É um tempo oportuno. É um privilégio que nós temos. É um tempo que o Senhor nos deu de estarmos conectados a eles. Para alguns será um tempo de acerto, para outros um tempo de continuidade, para mais outros um tempo de realinhamento. Mas aquele que estiver sensível para ouvir a sua voz e discernir os tempos, vai aproveitar esse tempo. Um tempo que Ele nos devolveu para as nossas casas. Um tempo que Ele nos separou da comunhão dos santos. Um tempo em que restou eu e a minha casa diante dEle.
Talvez agora nós possamos ter a compreensão que Josué teve, quando diante de um caos, diante da incerteza, diante de um povo, ele disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos falar um pouco sobre fé. Vamos falar um pouco sobre aquilo que o Senhor mesmo próprio diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não vamos falar de uma fé que vai te dar uma resposta imediata. Não vou falar de uma fé de algo que você vai receber por esses dias, mas sim na fé daquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é o Criador dos céus e da terra, naquele que diz que estamos seguros nele. Por isso, quando nós pensarmos fé, não pense algo agora naquilo que ele pode fazer. É uma fé que vai te levar a compreender um pouco mais sobre o caráter de Deus, sobre os seus atributos. Porque por não conhecer ao Senhor, muitos estão desesperançosos. Por não conhecer ao Senhor, muitos estão com medos. Por não conhecer ao Senhor, muitos estão paralisados. E nós queremos agora, em nome de Jesus Cristo, dizer que todo mal que te aprisionou até agora, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo. E que neste tempo oportuno, você volte os seus olhos ao Senhor. E se necessário for, desça à casa do oleiro e se arrependa, para que o Senhor venha e sare a sua terra, para que o Senhor venha e sare a sua casa, para que o Senhor venha e sare essa nação. Hebreus no capítulo 11 disse assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, segundo o chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o Senhor nosso Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso, também de um, esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostraram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Somente até aqui. Quando você for continuar a leitura deste capítulo, você vai perceber quando aquele subtítulo que dizem sobre os heróis da fé,
nós com muita clareza, com muita facilidade, nós vamos perceber que não era uma fé em algo inatingível, não era uma fé em coisas que não foram vislumbradas, era uma fé que conduziu a todos estes a um lugar de obediência. Noé, quando divinamente avisado, creu e obedeceu. Abraão, quando divinamente chamado, creu e obedeceu. Assim foi com Sara, que creu não naquilo que via, mas naquele que prometeu. É o conhecimento do caráter de Deus que vai nos sustentar esses dias. Mas eu quero dar ênfase no último versículo que nós lemos. E se na verdade se lembrasse daquele de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Quando eu estava lendo, quando eu estava meditando nesse capítulo, eu queria falar sobre fé, eu queria te motivar, eu queria dizer com toda a clareza para você descansar no Senhor, que tudo isso vai passar, que tudo isso é transitório, que tudo isso é passageiro, e realmente é. Ainda não é o fim, é apenas sinais que apontam para o fim. Mas quando eu me deparei com esse texto, ele falou: se na verdade se lembrasse daquela de onde saiu, eles teriam a oportunidade de voltar. A contemplação desses homens sobre a cidade celestial, sobre aquilo que o Senhor revelou, sobre aquilo que o Senhor mostrou a eles, foi tão grande que eles se esqueceram de onde eles saíram. E aí o Senhor me leva a um lugar onde nós temos sido ensinados pela própria palavra. É preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que traz esperança para você? O que traz esperança para você nesses dias de caos, nesses dias de dificuldades, nesses dias de incerteza? Se for a sua conta bancária, é falível. Se for a estrutura da sua casa, é falível. Se for a congregação a qual você faz parte, é falível. Se for a confiança em carros, em cavalos, em armas, é falível. Se for a confiança nos seus braços, é falível, é uma falsa esperança. É preciso trazer à memória que Jesus, nascido em mulher, andou de maneira perfeita, plena, que nada pecou, que venceu a morte e nos justificou e nos santificou e nos separou para o Pai. E este que viveu de maneira santa e perfeita, se deu como sacrifício em nosso lugar, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ao ressuscitar ele venceu a morte, e ao ressuscitar a morte morreu, e ao ressuscitar ele também subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nos deu o Espírito Santo Consolador, e nos deu o Espírito Santo da promessa, e nos deu o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos deu uma viva esperança, que assim como Ele venceu, Ele já nos fez mais do que vencedores com Ele. Só que talvez nós, diferente destes que foram citados, ainda nos lembramos de lugares, ainda sentimos o cheiro de coisas, ainda nos damos o direito de olhar para trás. E eu creio que para esses dias, este é o grande perigo que nos cerca. Porque você pode ter uma certeza que muitos de nós que hoje estão apreensivos, que estão defendendo o direito de cultuar, mesmo diante dessa peste, de uma maneira rápida, vão se acostumar com a distância. Se você não vigiar, se você não se alimentar, se você não orar, se você não clamar, se você não manter a comunhão com os santos, através daquilo que está disponível para você, você vai se acostumar a viver distante de mim. Você vai se acostumar a viver distante dos seus irmãos. Você vai se acostumar
a viver longe da congregação dos justos. E eu não estou falando de um lugar físico. É um tempo que, se você não estiver firmado, há chance sim de você olhar para trás e lembrar da cebola que havia no Egito, e lembrar de tal maneira que corra o risco de voltar ao vômito. Então nós, como pastores, nós como pais, nós como aqueles que o Senhor nos deu visando a edificação da sua igreja, queremos te despertar para um novo tempo, para um tempo proposto. Quando nós falamos de discernir o tempo, quando nós falamos de discernir as estações, também diz respeito a essas coisas. É um novo tempo, é uma nova proposta, é uma nova movimentação. E que você vai, querendo ou não, dar algum tipo de resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa, seja uma resposta que te aproxima do Senhor ou seja uma resposta que te afasta do Senhor, seja uma resposta que te aproxima dos seus irmãos ou uma resposta que te afasta dos seus irmãos. É preciso nós nos guardarmos, é preciso nós nos protegermos, é preciso nós olharmos, mesmo que à distância, para os nossos irmãos. É um tempo que nós somos chamados a estar atento à necessidade dos nossos irmãos. É um tempo que nós estamos chamados a estar atento se o que nós temos em casa não está sobejando de tal maneira que nós possamos dividir, impartir com os nossos irmãos. É um tempo em onde os nossos recursos vão nos denunciar ou vão nos aprovar. É um tempo que a nossa fé está sendo examinada. É um tempo onde o nosso conhecimento do Senhor está sendo colocado à prova. Há poucos dias eu, escrevendo um livro, me veio uma frase onde o Senhor ministrou ao meu coração dizendo que na superficialidade das palavras o engano faz morada, e na imoralidade do não conhecimento de Deus está a razão de toda inconstância. Vigiem sobre suas palavras, porque palavras de vidas ou palavras de morte. Porém, na imoralidade do não conhecimento de Deus está a razão de toda inconstância. Isso vai ficar claro para você, isso vai ficar perceptível para você. Volte seus olhos para o Senhor, pergunte a Ele o que este tempo diz respeito a você e sua casa. Volte os seus olhos ao Senhor, pergunte a Ele qual é o seu papel nessa nova movimentação, nessa nova geografia. Pergunte a Ele se o que você tem é pão ou é semente. Pergunte a Ele se a despensa da sua casa é para você apenas ou é para os santos. Pergunte a Ele por quem você deve interceder, por quem você deve orar, por quem você deve chorar, quem deve ser alcançado com a sua oração, quem deve ser alcançado com o seu clamor. E se necessário for, pergunte a Ele também: Senhor, o que me falta para andar junto contigo nesses dias? O que está faltando, Senhor? Eu quero. E o que for excesso, Senhor, retira. Porque eu quero compreender um novo nível de fé. Eu quero viver um novo nível de fé. Eu quero viver, Senhor, uma fé que te agrade. Uma fé que vai produzir galardão. Uma fé que faça com que eu venha contemplar a cidade celestial. Uma fé que me dê as condições de viver esses dias como peregrino e como forasteiro, porque eu já vi aquilo que o Senhor reservou para mim, porque eu já vi aquilo que o Senhor já me deu.
Eu quero viver na dependência total. Eu quero viver na contemplação de quem Tu és. Um Deus que é inabalável. Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que não perde o controle de nada. Eu quero ver segundo os Seus olhos, Senhor. Eu quero ouvir segundo os Seus olhos, Senhor. Eu quero tocar segundo os Seus olhos, Senhor. Eu quero amar como o Senhor me amou. Eu quero ser amado, mas eu quero amar. Eu quero exalar amor. Eu quero comunicar a Sua natureza a todos aqueles que estão perdidos, a todos aqueles que não têm esperança, a todos aqueles que não conhecem aquele que eu conheço. Eu quero mais de Ti, meu Pai. Eu quero mais de Ti, Espírito Santo. É um tempo que eu quero ser cheio até transbordar. É um tempo que eu quero ser cheio para aquilo que sair de mim venha alimentar a outros, para aquilo que sair de mim venha ser resposta para outro. Eu não quero ser apenas uma pergunta esses dias, Senhor. Eu quero ser resposta para o aflito. Eu quero ser resposta para aquele que tem fome. Eu quero ser resposta para aquele que não tem esperança. Eu quero ser resposta para aqueles que estão tendo a sua mente atacada por dúvidas. Eu quero ser a resposta, Senhor, de uma maneira completa e plena diante de Ti, Senhor. Por isso, hoje, mais uma vez, eu Te peço perdão. Por isso hoje, Senhor, mais uma vez eu declaro diante dos santos, diante da Sua igreja, eu me arrependo pela minha maneira vã de viver. Eu me arrependo, Senhor, de viver, Senhor, olhando só para mim, de viver olhando somente para aquilo que o Senhor pode me dar, e não naquilo que Você é, naquilo que o Senhor é, no seu caráter inabalável, nos seus atributos comunicáveis, que eu quero me tornar parecido contigo. Ah, meu Deus, nós queremos, Pai, andar em novidades de vida. Todos esses homens que são citados nesse texto, a palavra diz que eles não alcançaram a promessa. E isso não fez eles menor do que nada, porque eles tinham avistado algo maior do que a promessa. A promessa de Abraão se cumpre em Isaac. Passa por Sara, alcança Jacó, nos alcançou. Homens que andaram contigo de tal maneira que no final do texto diz que o mundo não era digno deles. Tua palavra diz que há uma grande nuvem de testemunha. Tua palavra diz que há uma grande nuvem e eles estão entre elas, esperando nós corrermos a carreira que nos é proposta. No versículo 37 de Hebreus 11, eles falam assim, que estes foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andavam vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E aí entre parênteses diz, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quão grande, Senhor, é o Teu nome. Quão grande, Senhor, são as Suas promessas. Quão grande, Pai, absolutos, inabaláveis e firmes são os Seus decretos. Que nós possamos dizer, porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Que nós possamos compreender aquilo que muitas vezes nós já lemos, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o coronavírus, nem a crise financeira, nem uma crise emergente.
nada poderá nos separar do amor do Senhor. É um tempo de um olhar para o outro e dizer: coloque-te de pé, volte os seus olhos para o Senhor. Encontre nesses dias um lugar de intimidade, de conhecimento. Conheçam e prossigam em conhecer o seu Senhor. Que quanto mais você conhecer o seu Senhor, você vai tornar a palavra viva e eficaz dentro de você. As palavras que são verdadeiras se tornarão verdades em você. E aí você vai ter a segurança que ao caminhar, Ele está segurando na sua mão. Porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele não disse que estaria. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele que venceu a morte ressuscitou. Aquele que venceu a morte te deu a vida. Aquele que venceu a morte está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você. Talvez a compreensão dos gemidos que são ditos no livro de Romanos se faça mais necessária agora, porque a criação está gemendo, o Espírito Santo está gemendo. E uma pergunta que fica para nós: nós estamos gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, onde o Senhor colocará tudo em ordem, onde o Senhor restaurará todas as coisas? É necessário que nós padecemos essas breves e momentâneas tribulações. É necessário que em tudo nós sejamos experimentados. É necessário que a nossa fé seja provada como que pelo fogo, para que tudo aquilo que é impuro em nós seja retirado. É necessário que nós venhamos a ter uma viva esperança, de tal maneira que nós vamos viver aquilo que está escrito a nosso respeito: eu vos lhe dou a minha paz. Mas a paz que eu te dou não é circunstancial. A paz que eu te dou não está firmada na saúde. A paz que eu te dou não está firmado nos seus recursos financeiros. A paz que eu te dou não está firmado no seu entendimento, na sua capacidade de aprender. A paz que eu te dou, ela excede todo o entendimento. A paz que eu te dou, ela te dá a condição de estar em paz em meio ao caos. A paz que eu te dou te dá a condição de estar em paz em meio às guerras. A paz que eu te dou te dá a condição de declarar que o meu nome é santo, que o meu nome é justo, mesmo diante das tais tribulações que nos são propostas. A paz que eu te dou vai servir de lanterna, iluminando o caminho ao qual você tem percorrido, para que outros possam encontrar o seu Salvador. A paz que eu te dou te ajudará a ser um precursor. A paz que eu te dou te ajudará a ser um balizador de justiça. A paz que eu te dou te ajudará a vencer todo o mal proposto para este dia. Mas a paz que eu te dou também fará que a sua mão direita e a sua mão esquerda segure a mais um, e esse outro segure outro, e esse outro segure outro, e esse outro segure outro. E aí nós vamos compreender o que é ser corpo. E aí nós vamos compreender o que é ser uma família. E aí nós vamos compreender o que é fazer parte de um mesmo propósito. Nós estamos juntos como casa ministerial, mas nós não estamos separados demais dos nossos demais irmãos em Cristo. Nós não estamos desconectados do restante do corpo. Por isso, eu te convoco a separar um tempo de oração pela sua casa, a separar um tempo de oração por sua família, mas orar também por sua casa ministerial, a orar também por todos os irmãos que você tem a oportunidade de conhecer, a orar também por toda a igreja de Cristo, orar por aqueles que ainda não foram alcançados, orar por aqueles que estão perguntando onde está Deus no meio dessa caos, no meio dessa confusão,
para que eles sejam alcançados pelo Senhor mediante o Evangelho, para que eles estejam o seu entendimento iluminado. Talvez, como o texto que diz que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do nome do Senhor. Eu com ousadia te digo que essa praga não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, da sua vida e através da igreja de Cristo Jesus, através do seu corpo. Feche seus olhos, separe este tempo para oração. Vamos orar, vamos declarar o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós declaramos que o teu nome é santo, justo e inabalável. Nós declaramos a nossa fé, nossa confiança, nossa esperança completamente posta diante de ti. Nós declaramos, assim como os seus discípulos disseram: Senhor, para quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, nós declaramos que não queremos olhar para trás, que não queremos lembrar do lugar onde nós somos tirados com saudades, que nós não queremos ter saudade da cebola do Egito, Senhor. Nós nos contentamos com quem Tu és. Nós não vamos nos conformar a este século, mas nós estamos sendo conformados conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não queremos olhar para trás, Senhor, para dizer que nós temos saudade do lugar onde nós somos arrancados. Não, nós vamos caminhando, Senhor, firmes e constantes no Senhor, declarando a quem possa interessar que o nosso Redentor vive, declarando a quem possa interessar que nós não temeremos mal algum, porque vivo está o nosso Senhor, declarando a quem quiser que possa nos interessar que os nossos olhos estão para o alto, clamando, dizendo, bendizendo o seu santo nome, que nós vamos louvar no meio da tribulação, que nós vamos cantar o seu nome, que nós vamos cantar a sua justiça, que nós vamos cantar quem Tu és, Senhor, porque nós sabemos no Deus que temos crido. Muito obrigado, meu Pai, por este tempo. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos. Muito obrigado pela comunhão do Espírito Santo. Muito obrigado pelo Seu Santo Espírito vive em nós. Muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, de nos vermos como casa ministerial, mas nos vermos, Senhor, como um edifício que está sendo edificado, bem ajustado, como nos vermos, Senhor, parte de um único corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Senhor, um só Salvador. Muito obrigado, meu Pai, que essa palavra promova viva, que essa palavra traga esperança àquele que está perdendo a esperança, que essa palavra venha impulsionar, motivar a que todos estes que venham ouvir, Senhor, a olhar para Ti, olhar para si e olhar para o seu próximo. Muito obrigado, Espírito Santo. E nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós queremos ser forjados pelo Senhor. Nós não queremos mais ser frequentadores de igrejas. Nós queremos ser igreja caminhando.